Olá, prontos para mais um vídeo? Hoje eu vou trazer para vocês uma tiara em tamanho infantil, tá? Para que vocês possam fazer uma graninha extra com o começo. Porque não é uma coisa muito fácil a gente ter fio suficiente, ter agulhas para começar. E aí, com peças pequenas, elas se tornam mais fáceis de se vender e, consequentemente, a gente consegue fazer uma graninha para dar continuidade ao nosso trabalho, certo? Eu, por muitas vezes, tive que usar deste artifício para ter material para trabalhar, para ter dinheiro para produzir peças maiores, né? Quando a grana ficava meio curta. Então, eu resolvi trazer uma série de acessórios bem pequenos que se tornam fáceis de serem elaborados, que com um novelo de 40 gramas, tu consegue fazer alguma quantidade significativa para fazer um dinheirinho extra. Então, vamos lá. Eu até comecei ela aqui, mas como eram restos de lã, ela faltou fio. E eu não vou fazer um tamanho grande, eu vou fazer um tamanho menor, tamanho infantil, porque com isso o vídeo fica um tanto mais curto. E eu acho mais fácil de se ter aprendizado. Bom, eu vou colocar os pontos na agulha. Eu faço bastante sapatinhos. E sapatinho é uma coisa que vende bem. Eu vou falar para vocês agora da questão da simbologia. Eu utilizo vender sapatinhos vermelhos para que a criança tenha saúde. Logo que nasce, ela já tem que colocar o sapatinho vermelho, é uma tradição bem antiga. E a gente faz de lã, de linha. Até eu ia trazer uma tiara em linha. Só que como eu não fiz nenhuma amostra para saber quantos pontos e eu ia necessitar para fazer, eu resolvi trazer a de lã, porque a de lã ela acaba sendo como uma touca, ela ajuda a aquecer a cabeça da criança, certo? E isso ajuda bastante. Eu utilizo a metragem da cabeça, no caso, similar à metragem que a gente utiliza em toucas, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo essa metragem. E para vocês terem como base para saber qual tamanho vocês vão utilizar no caso de cada criança, certo? Aqui tem 20 pontos. Mas eu não quero 20, eu quero menor. Vou trabalhar com 16 pontos. Podem ver que é pequenininho, mas o resultado vai sair bem grande. Vocês vão conferir agora. Eu trabalho no ponto musgo, ou Santa Clara. Então, eu vou trabalhar esses 16 pontos. Todos em ponto musgo. Musgo ou Santa Clara. Eu já descobri que tem gente que chama esse ponto de ponto Santa Clara. Tu vai fazer todas as carreiras, vai e volta, sempre trabalhando em tricô.
Lembrando que eu estou trabalhando com uma agulha 6 milímetros, tá? Ela é compatível com o fio que eu tô utilizando, apesar de que no fio, só para deixar bem claro, ele manda utilizar uma agulha 4, certo? Porém, eu tô utilizando uma 6. Porque senão fica muito duro, fica muito fechado o ponto. Então, por isso eu estou trabalhando com uma agulha 6 milímetros. Vocês vão observar que apesar de serem poucos pontos, ó, ele fica um tamanhozinho bem agradável. Essa é uma tiara que, se vocês fizerem em tamanho maior, em linha principalmente, vocês conseguem vender ela para pessoas que gostam de utilizar tiara. Porque ela é simples. Ah, vai fazer maquiagem, pessoal, tem pessoas que gostam. A gente compra aquelas de pelúcia, né? No último vídeo eu fiz a de top. E essa é bem simples. Então, pensando em uma forma de fazer uma renda extra. Bom, essa parte é a parte que não tem mistério, certo, gente? Vocês vão trabalhar todas as carreiras, todos os 16 pontos, até chegar ao comprimento que vocês desejam. Eu vou dar uma pausa no vídeo para acelerar esse processo, porque vocês não precisam ficar me acompanhando o tempo inteiro enquanto eu faço. Pausem o vídeo também. E continuem tecendo até chegar ao tamanho desejado, certo? Vou fazer mais uma carreira. Eu acredito que eu vou precisar fazer é que depende muito do tamanho da peça, certo? O tamanho da cabeça também. Se for uma criança pequenininha, são poucas voltas. Se é um adulto, vão mais voltas. E eu creio que em umas 60 carreiras, mais ou menos, são necessárias para fazer uma adulta. Uma tiara para adulto. Bom, aqui eu andei poucas carreiras, deixa eu virar. Só para vocês terem uma ideia de quantos eu já andei. 1, 2, 3, 4. 4 correntinhas, tá? Isso corresponde a 8 carreiras aproximadamente, tá? Eu vou pausar o vídeo aqui e volto quando essa parte estiver quase no tamanho para fechar a tiara, certo? Então, dei uma boa adiantada. Aí, eu dei uma espichadinha assim, eu tô com 26 centímetros, certo?
Se eu não puxar, tá com 22. Mas eu vou continuar produzindo, sempre trabalhando em ponto tricô, todas as carreiras, certo? 26 centímetros. Aí vocês se baseiem pelo tamanho que vocês quiserem para o tamanho da pessoa também, né? Se é para uma criança pequena, em torno de 42 centímetros dá uma criança de aproximadamente 6 meses, de 4 a 6 meses, certo? Lembrando que eu tô trabalhando com o fio de lã, porém vocês podem utilizar linha, fios de seda, fios mais para questão cabelo, para que ele não dê frizz, né? Um fiozinho mais fininho, só que daí vocês têm que tomar o cuidado, que a agulha tem que ser compatível com o fio. Outra questão é a quantidade de fios, de pontos que vocês vão colocar na agulha. Então, vai ter uma diferença significativa, dependendo do fio que você for trabalhar, dependendo da espessura da agulha. Aqui, praticamente, se eu utilizar o mesmo fio, trabalhar com uma agulha 4, uma 4,5, eu vou ter uma peça menor. Então, tem que tomar esse cuidado quando vocês forem decidir qual fio usar, qual tamanho, quantidade de... É bom fazer uma amostrinha antes, porque esse aqui é para que vocês possam entender. Ele tá com 11 centímetros de largura, certo? Esse aqui tem 20 pontos e ele está... Opa, vira. Ele está com 13 centímetros, quase 14, a 13,5 na realidade de largura. Então, depende muito do ponto, da agulha que você for utilizar. O ponto a gente trabalha sempre esse, né? Que ele vai te dar uma aderência na cabeça, porque ele parece meio ligeiramente engaitado. E realmente ele firma na cabeça, eu já fiz o teste, porque tiara tem que ser uma coisa que tem que ficar presa na cabeça, nos cabelos. Para mim funcionou muito bem. Minhas clientes também gostam bastante deste fio. E para utilizar mais no inverno, claro que se vocês forem utilizar mais no verão, tem que ser um fio de linha, né? O próximo, eu quero ver se eu trago um fio de linha. Vou ser bem sincera, não é minha preferência. Minha preferência é a lã, porque eu vendo melhor de lã. Mas podemos fazer esse desafio, mais um desafio. Opa. Lembrando que nós estamos próximo do Halloween. Eu pretendo trazer para vocês um outro desafio para decoração de Halloween. Pelo menos um. Um desafio de Halloween. E assim vai crescendo a nossa tiara. E a gente leva... Essa é uma peça que a gente tem possibilidades de ser confeccionada no mesmo dia. E terminada no mesmo dia, gente. Então,
essa é a maior praticidade dela. E com isso, para quem está começando a treinar tricô, ela é bem versátil, né? Porque a gente treina o ponto, aqui no caso nós estamos treinando o tricô, né? O ponto avesso, ou a gente poderia estar treinando o ponto meia. Eu vou confessar para vocês que entre um vídeo e outro, eu acabo produzindo muitas peças. E eu consegui concluir nos últimos dias agora, eu concluí um casaquinho de bebê para recém-nascido. É um casaquinho que eu confecciono, eu consigo confeccionar no mesmo dia, porque eu tenho bastante prática, é óbvio. Porém, sapatinhos também, eu consigo às vezes fazer 3, 4 sapatinhos num dia. Então, eu tenho bastante facilidade de fazer peças, principalmente as peças pequenas, começar e terminar no mesmo dia. Às vezes eu nem faço isso, eu faço umas quantas e deixo todas elas para serem terminadas depois. Faço 10 sapatinhos e daí costuro todos os sapatinhos. Às vezes pego blusões para fazer. Eu só não trabalho blusão de lã no verão, porque realmente é complexo, é bem quente, para a gente estar trabalhando blusão de lã em pleno verão. Aí eu opto pelas peças de linha. E assim, entre um vídeo nosso e outro, eu sempre tenho projetos em andamento. Projetos em tricô, gente. Projetos em crochê também, porque eu também trabalho com crochê, mas a minha preferência é o tricô. E agora no Halloween, é uma época que eu produzo bastante coisas para Halloween. Depois no Natal vem as produções de Natal. Que é uma forma de gerar renda o tempo inteiro. Eu sempre estou produzindo coisas para que eu tenha uma renda. As pessoas às vezes acham meio estranho que eu dou presente de inverno em pleno Natal. Né? Mas é o que dá para fazer. Eu gosto de fazer. Quero ver se eu trago para o mês de outubro pelo menos uma peça de Halloween. Algo pequeno que possa ser confeccionado no mesmo dia, em poucas horas, para que vocês possam me acompanhar. Na realidade, eu já deveria ter trazido essa semana. Talvez eu traga para semana que vem já. Porque para que dê tempo para que vocês produzam e possam vender, fazer dinheiro com essa peça do Halloween.
E depois vem as peças para Natal. Já tô pensando em algo para o Natal. E tem várias ideias que eu utilizo. Só para conferir. Vamos ver. Ó, lembrando que eu vou esticar ao máximo. Ela já estaria com tamanho para uma criança de 6 meses, aproximadamente, tá? Porém, eu não vou fazer uma tão pequena, eu vou fazer uma um tanto maior, para que uma criança maior possa utilizar, certo? Porque senão eu fico com muitas peças pequenas e eu quero uma coisa que eu consiga vender mais fácil, que eu faço em vários tamanhos, né? E eu quero uma coisa que eu possa vender mais fácil. Eu vou dar uma pausa, vou dar um tempo, porque aqui não tem segredo, é o ponto, sempre em tricô, todas as carreiras, que é o ponto musgo. Então, eu vou dar uma pausa e vou aumentar um pouco mais aqui, e volto quando estiver no ponto de remalhar, para daí, então, juntar os dois lados da forma que eu vou ensinar hoje e concluir a peça, certo? Só um momento, já volto. De volta. Ó, ficou uma tira bem comprida. Eu vou ajustar aqui e vou puxar pra lá, para que a gente veja qual tamanho vai ficar mais ou menos. Opa. Ó, bem esticado, deu 62 centímetros, tá? Bem esticado. Claro que a gente não vai utilizar todo esse esticado aí. Opa, caiu o ponto aqui. Tá. Aqui. E aí, agora eu vou remalhar. Bom, remalhar é assim. Eu tiro 2 pontos, faço um ponto em tricô, retiro o ponto, volta aqui, e volta pra agulha. Aí, eu pego 2 pontos, trabalho em tricô, e ele volta pra agulha. 2 pontos juntos, e o ponto volta pra agulha. Sempre eu vou trabalhar, e o ponto vai voltar, certo? Ele volta pra agulha, eu trabalho ele novamente. Isso chama-se remalhar. Sempre vai voltar o ponto pra agulha, vai trabalhar ele novamente em tricô, devolve pra agulha. E assim até o último ponto. Eu gosto sempre de deixar mais ou menos frouxinho aqui, não tão apertado. Sempre, em qualquer ponto, tá? Em qualquer, num blusão, Eu faço mais um ponto sempre, mais uma alça. Tá lá longe. Pego e corto o fio. E aí, eu deixo essa alça, ó. Passo até o final, aperto. Agora, nós vamos costurar. Eu e a minha velha agulha de guerra. Pode-se observar que eu sou uma pessoa que utiliza bastante, né? Ela tá em condições quase que precárias. Mas é isso aí mesmo. Ela é escurecida do tempo. Essa agulha deve ter uns 40 anos, mais ou menos. Sempre a mesma. Tenho outras também, mas eu gosto dessa. Aqui ficou um fio para cada lado, certo? Tem problema? Não, não tem problema nenhum. O que eu vou fazer é, eu vou dobrar a minha faixa. Deixa eu ver se eu consigo deixar mais longe. Aqui. Eu vou dobrar a minha faixa, tá? No meio.
E aí, aqui, eu vou colocar uma em cima, opa, tem que ser atravessada, uma pra lá e uma pra cá. E aí, elas vão se encontrar pra fazer o detalhe, tá? Só um pouquinho. Voltando, assim. Esse vai por dentro, esse vai por cima, e esse vai por aqui por cima também. Aí, opa, já devia ter enfiado o fio na agulha. Vou pegar esse aqui. Insere na agulha. Eu queria dobrar mais ou menos bem no meio, bem certinho, para que ele fique bem bacana. Eu vou fazer uma costura pegando os 3 pedaços. E apertando. De novo. Pegando bem na ponta. E já vou dar um nó. E aí, aqui, eu tenho que pegar, se lembrar de pegar todos os pedaços, tá, gente? Vocês viram que eu encaixei eles assim, dessa maneira, e aí o fio vai passar neste. Ele passa nos 4 pedaços, tá? Retificando, lá vamos nós, ó. Eu pego aqui, pego este aqui, que tá no meio, aí o outro que também tá no meio, e o último. E aperto o fio. Eu vou fazer o mais pertinho que a gente consegue, ó, sempre pegando lá, o segundo, o terceiro e o quarto. Esse fio aqui é o mais curto ainda, mas não faz mal, eu vou conseguir. Ó, insiro um no primeiro, no segundo, terceiro e o quarto. E aperto. Tem que pegar todos, ó, tava lá embaixo, tem que subir, mocinho, não pode ficar pra baixo, não. Vou pegar lá todos as camadas e aperto. Lá. Este aqui também, um e o último. E aperto. O fio era bom que fosse um pouquinho mais comprido. Eu deveria ter pego o atravessado ali. Mas deu o suficiente para fazer o detalhe. Aí eu vou dar um nó aqui, porque ele realmente terminou o fio. Eu não tenho o que fazer. Vou botar esse na agulha e vou continuar até o finalzinho ali, que é o última camadinha. Realmente faltou fio. Devia ter colocado no outro. Aí, a gente dá aquele nó básico, gente. Já vai dando um nó do acabamento, tá? Pra cá. Vamos dar acabamentos. Aí, aqui eu já posso cortar meu fio e virar a nossa tiara. Ai, eu não acredito. Ela ficou invertida? Não, ficou certa. Ó. Achei que ela tivesse ficado invertida, não, mas ela ficou certa, ó. Essa é a nossa tiara. Ela é bem larguinha aqui. E aqui ela dá o... um nó, parece um nó ali. Parece que ela passou lá e veio cá. Passou por lá e veio aqui. E essa parece que passou lá e veio aqui. Ó, certo? Então, deixa eu já tirar esse fio aqui, esses 2 fios,
porque aqui encerrou, não preciso mais fazer acabamento nenhum, tá? E aí, tá pronta mais uma tiara, né? Essa é uma tiara bem mais simples, né? Mas ela é fácil de vender também, né? Não é aquela do topão que a gente gostou tanto, né? E ela serve para segurar o cabelo quando a gente vai se maquiar, coisa assim. Então, é uma forma de fazer um dinheirinho extra, gente. Eu espero ter ajudado, lembrando que ele não tá pronto, porque faltou fio, né? Mas lembrando que a gente dobra assim, dobra aqui e vai colocando assim, espera um pouquinho, assim, assim, aí ele abraça pra cá e esse abraça pra lá, tá? É bom que ele fique abraçado, ó. Aqui, pra cá e pra cá. E aí, você costura assim, de novo. Ó. Junta as duas partes até mais ou menos no meio. Bota esse pro lado de lá, esse pro lado de cá. E aí, tu costura assim. Aí, depois, quando tu abrir, ele vai tá... É que esse não tá terminado, fica mais difícil. Mas ele vai tá assim. Ele vai fazer esse nó aqui, tá? Acho que ficou bem claro no vídeo. Mas não é difícil. Tu tem que fazer com que ele encaixe um no outro e aí vai costurar essa parte aqui, tá? Espero ter ajudado. É mais uma forma para vocês ganharem um dinheiro, né? Fazer um dinheirinho extra, um dinheirinho rápido. Vai pouca lã, ele vai bem menos do que um novelo. Um novelo acho que dá uns 3 desse, eu não vou mentir, teria que pesar para ter certeza. Esse fio talvez podia ter mais um melhor arremate aqui, gente, tranquilo, né? E eu encerro o nosso vídeo por aqui. Espero ter ajudado. Espero que vocês consigam fazer um dinheirinho extra com esse tipo de tiara. E outra, ele tá com um nozinho pra cima, mas se a pessoa não quer, ela pode usar ele na parte lisa, tá? Hoje foi feito em lã, lembrando que dá pra fazer em linha, né? Tu só tem que tomar o cuidado da questão do número da agulha que tu vai utilizar, porque sempre que tu for utilizar uma agulha, ela tem que ser compatível com o teu fio, né? Cuidar, porque talvez no próximo vídeo eu já traga ela com fio de seda. Eu vou fazer com fiozinho de seda que eu tenho, para que vocês tenham uma ideia de como fica. Eu acho que o fio de seda, ele não é confortável, porque ele vai resvalar, ele vai no cabelo, dependendo do cabelo, ele não segura, certo? Espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro essa parte aqui, que é a parte mais complexa, o resto é simples, é fácil. Espero ter ajudado vocês e até o próximo desafio.